Olá, estamos iniciando mais um DomusCast. Viemos aqui para trazer conteúdo para o mundo condominial, arquitetura, imobiliárias, construção civil e assim por diante. Estamos hoje aqui com o Luciano. Tudo bem, Luciano? Tudo bem, Marcelo, e você? Tudo tranquilo. Para mim é um prazer recebê-lo aqui. O Luciano já é parceiro aí na revista Domus. Nos conhecemos há algum tempo já de outras empresas, inclusive, né? E para mim é uma super satisfação te receber aqui e certamente vai trazer muito conteúdo importante para nós. Vamos lá com a vinheta. Estamos aqui com o Luciano, que veio prestigiar o nosso projeto, o DomusCast. Estamos extremamente contentes com a visita dele e certamente vai trazer um conteúdo aí bastante importante. Nós vamos falar muito sobre a comunicação em várias frentes e o Luciano vai trazer muito conteúdo nesse sentido. Vou ler um pouquinho da trajetória do Luciano aqui para vocês. O Luciano, ele é gestor de marketing na ANAG e presidente do Núcleo de Comunicação e Marketing da CIGI. Então, ele tem aí essas duas frentes na carreira dele, né, como talvez as principais no momento, né, mas ele pode até complementar, caso tenha alguma coisa que queira somar aqui, pode falar, Luciano, fica à vontade. Legal, Marcelo, obrigado. Primeiro eu agradeço pelo convite, para mim é uma honra também estar aqui com você. Como você comentou, nós já nos conhecemos aí há alguns anos, né, do mercado de marketing, enfim, e venho acompanhando o teu projeto, o teu trabalho nos últimos anos, inclusive já escrevi em alguns momentos para a revista Domus. Sim. Então é sempre um prazer estar presente e contribuir aí com o teu trabalho e com a tua jornada. Muito obrigado pelo convite. Perfeito. Luciano, aqui é um tijolinho, vamos chamar de tijolinho. Você pode escrever o seu nome aí nesse tijolinho, por favor, aqui está a caneta. Com certeza. E nós vamos somando com esses outros tijolinhos, onde nós estamos construindo aí uma cadeia de conteúdo, de conhecimento, um prédio de boas informações, né, vamos dizer assim. Já que é um tijolinho, vamos construir um prédio aí. Que legal. Pode até colocar na frente do teu microfone ali que aparece o teu nome no vídeo também. Show. O tema de hoje, marketing, comunicação e atendimento ao cliente, a tríade do sucesso. Nós vamos mergulhar no universo de marketing, né, que é o universo do Luciano aí, vai nos ensinar bastante, onde vai trazer aí vários pontos, vários aspectos aí que podem nos ajudar como síndicos, bem como em qualquer outra profissão, né, Luciano? Qualquer profissão. Luciano hoje, à frente da ANAG, tem uma ação muito direta aí, possivelmente, né, certamente com corretores, né? Sim. Mas as dicas e performance voltada à comunicação serve para qualquer segmento. E nós vamos puxar muito para o mundo condominial, para o mundo da construção civil, para o mundo de imobiliário e assim por diante. Legal. Luciano, dá um apanhado geral para nós sobre comunicação, para a gente dar uma aquecida e aí a gente vai trocando uma ideia em cima do que tu vai trazendo para nós. Bacana, Marcelo. Então, como você comentou, atualmente estou à frente aí do marketing da ANAG Imóveis, uma imobiliária bem tradicional aqui da cidade de Joinville e região, né? Vai fazer aí nesse ano 36 anos de mercado. Eu estou presidente do Núcleo de Comunicação e Marketing da CIGI também, mas já passei aí por algumas empresas da cidade, já transitei na indústria, no varejo, no serviço, na saúde, também sou professor, então em todas as minhas facetas profissionais a comunicação ela sempre se fez muito presente e ela é imprescindível para o sucesso de qualquer organização ou projeto. Né? E com certeza a comunicação, principalmente eu vejo assim no mundo pós-pandemia, a comunicação ela vem enfrentando muitos desafios, né? Vamos rememorar 2020, né? Até, sei lá, dia 16, 17 de março estávamos todos juntos no escritório e depois no outro dia tivemos que todos aí nos refugiarmos em casa, aprender a nos comunicarmos pelas ferramentas de maneira 100%, né? Nas ferramentas digitais, reuniões remotas, pessoas espalhadas aí pelo mundo todo. Então foi um grande desafio para a humanidade e que trouxe muitos aprendizados, muitas lições para a comunicação. Então eu percebo que hoje as empresas elas já não se comunicam mais como elas se comunicavam
antes da pandemia. Isso mudou muito, está muito acelerado, e eu vejo que a comunicação ganhou com isso, porque não existe mais uma via de mão única, né? A comunicação ela tem que ser de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que a marca se comunica, o consumidor, o usuário também se comunica com ela. E isso precisa ser vívido, isso precisa ser verdadeiro, para que todo mundo saia ganhando de uma conexão, de uma ligação. Perfeito, né? Perfeito. Quando tu falava da pandemia, né? Quando teve essa ocorrência, né? Vamos dizer assim. Lá os desafios foram enormes, né? Porque nós não estávamos tão acostumados ao uso das reuniões online. Claro que já existia, né? Mas não de uma forma assim obrigatória para tudo, né? Veio quando aconteceu isso lá atrás, foi um baita desafio, e hoje para nós é uma grande facilidade, certamente, né, Luciano? Com certeza. Eu vejo assim, até 2020, ali, março de 2020, até as aulas elas eram 100% presenciais. E de lá para cá eu tive que lecionar de maneira 100% remota e até de maneira híbrida, e ao mesmo tempo entregar conteúdo em sala de aula, tanto para quem está comigo ali na minha frente, quanto para quem está em casa, mantendo a mesma qualidade, o mesmo nível de aprendizado para dois públicos diferentes ao mesmo tempo. De uma certa maneira, as marcas também. Né? Eu vejo que o consumidor ele ficou muito mais exigente, né? Muito mais perspicaz, e ele não quer mais uma comunicação fria por parte das organizações. Ele quer ser ouvido, ele quer se conectar, ele quer, enfim, ser entendido pelas marcas. Perfeito. E quando tu fala, na fala até um pouquinho anterior que tu trouxe ali, a comunicação em via dupla, né? Dessa forma que você mencionou, a gente pode até se aprofundar um pouquinho mais nisso, porque a comunicação dentro dos condomínios, normalmente o que está comunicando é o síndico, né, sobre qualquer outro tema, né? Sim. Mas o entendimento daquele comunicado lá na ponta é o que importa, né? Não importa que eu imagino que mandei uma boa informação. Sim. Resta saber se aquela informação chegou e está criando o que é para criar na ponta, né? Então, como que tu traria alguma informação para nós no sentido de melhorar isso, ou até como que a gente pode ter certeza que isso é efetivo, né? Até onde que a nossa informação é eficaz, ela saiu daqui, eu falei, eu digitei, eu fiz um comunicado por e-mail, a pessoa recebeu e está valendo aquela informação. No condomínio existem algumas coisas que são voltadas à segurança, não é só uma comunicação para ir para lá ou para cá, não, é uma comunicação que tem o seu risco, se não seguir. Sim. Risco alguns bem menores, que é só uma multa, uma notificação, e algumas que é de segurança mesmo. Eu entendo que termos certeza que isso vai chegar lá é importante. Aí as ferramentas nos ajudam até com aviso de recebimento, aquelas coisas todas, mas talvez no critério marqueteiro do negócio, né, o publicitário talvez, como que a gente pode deixar essa comunicação leve e eficaz? Legal, bacana, Marcelo. Bom, veja bem, a comunicação desde o princípio ela tem uma estrutura bem básica. Tem o receptor, né, quem vai receber aquela mensagem, tem o emissor, quem vai emitir aquela mensagem, e tem a mensagem propriamente dita. A diferença é que o homem ele foi evoluindo, a tecnologia também, enfim, e hoje existem várias formas de emitir essa mensagem, e as pessoas elas absorvem isso de maneiras diferentes. Então vamos fazer um paralelo assim, por exemplo, com pessoas do nosso convívio, nossas famílias, por exemplo, que utilizam um smartphone, né? A nossa geração vai lá buscar no Google, né? Quando tem alguma dúvida. A turma aí 20 menos, 18 menos, vai pro TikTok pesquisar, ela não vai mais pro Google pesquisar. E os nossos avós, eles abrem o microfone do celular e perguntam como é que é a receita da cuca de banana. E aí o Google vai trazer ali, entende? Então assim, olha as diferentes formas de eu buscar uma informação, de eu me informar a respeito de algo, olhando os diferentes públicos. Eu percebo assim, Marcelo, que nunca na nossa história recente da humanidade nós tivemos tantas ferramentas à nossa disposição, e também nós nunca nos comunicamos tão mal, sabe? Então hoje a gente tem aí diversos recursos para nos comunicarmos mais e melhor, mas a gente não faz uso adequado deles. Vou trazer um paralelo bem prático que aconteceu agora
na minha entrada na G, que eu acho que a gente pode fazer um paralelo bem legal com o mercado condominial. Quando eu cheguei, o primeiro passo foi eu ouvir as pessoas. E eu acho que esse é um primeiro highlight super importante. Que eu preciso me conectar com as pessoas. Eu preciso entender o que é valor para elas. Né? O que é valor para você, o que você sente falta, o que você entende do marketing aqui e tudo mais. E o que eu ouvia das pessoas era, eu acho muito legal, mas eu fico triste porque às vezes eu fico sabendo da campanha quando eu tô ouvindo no rádio, quando eu já vejo no outdoor na rua, quando eu já vejo um post na rede social. Não acontece esse envolvimento da gente aqui antes da coisa ir para fora. E aí, uma das minhas primeiras decisões e entregas foi fazer um informativo do marketing de tudo que vai rolar no mês seguinte, com um pequeno retrospecto do que aconteceu e um paralelo do que vai rolar no próximo mês, no próximo ciclo. E aí, veja bem, eu preciso comunicar, né? Comunicar bem. Então, a gente fez um informativo que a gente distribui das diferentes formas. Então, aqui vem de novo o formato da mensagem. Sim. Então, isso vai por e-mail, isso vai para os grupos de WhatsApp, isso vai distribuído por meio das lideranças também. Então, veja, eu estou me certificando de que a minha mensagem ela vai ser entregue e repetida o maior número possível de vezes para que as pessoas consigam assimilar aquilo. Perfeito. Então agora o retrospecto ele é diferente. Eu ouvi um feedback de um colega lá semana passada. Poxa, eu fui em tal lugar e me falaram que viram uma propaganda da Anagen na televisão, que a gente fez um informe publicitário do nosso diretor-presidente, tal, contando um pouquinho do cenário do mercado imobiliário de Joinville, que, enfim, a perspectiva de vendas para esse ano e tudo mais, o quanto cresceu ano passado, ficou um conteúdo bem legal. Até as pessoas que estão nos ouvindo podem conferir isso no nosso YouTube, está disponível lá. E ele falou, poxa, que legal, eu tô sabendo já, o nosso marketing avisou lá na empresa que a gente ia fazer essa ação. Então, olha como a comunicação, a partir do momento que eu ganho aliados, que eu envolvo as pessoas, eu consigo ter mais força na entrega da minha mensagem. Se esse profissional ele não soubesse disso, ele ia dizer, meu, que legal, eu vou procurar depois me informar para depois a gente conversar. E essa chance, ela nunca vai acontecer de novo. Ele não poderia reforçar num outro momento aquela mensagem de que, pô, que legal, a gente é referência, a gente é autoridade. Então eu percebo assim, fazendo esse paralelo com o mercado condominial que você me pergunta, eu acredito que esse mercado precisa encontrar formas e canais de comunicar mais e melhor, de repetir a informação mais vezes. Então, se vai ser um mural ali no elevador, se vai ser um mural, de repente, em alguma área comum, se vai ter um grupo de moradores, entregar diferentes formatos também, pode ser um PDF, pode ser um vídeo explicativo, entende? Então, variar os formatos e também os canais, porque cada pessoa, ela assimila a informação de uma forma diferente. Tem gente que gosta mais de ler, tem gente que vai gostar de ver um vídeo curto de 1 minuto explicando aquilo, entende? Perfeito. E no exemplo que tá dando, né, Luciano, traz o ar, quando fala dentro de uma empresa, e acredito que possa valer para dentro do condomínio também esse ar de pertencimento, né? Total. Porque aconteceu alguma coisa no condomínio e, cara, não fiquei nem sabendo, nem me comunicaram nada, eu fiquei sabendo porque um vizinho, é difícil acontecer isso que eu vou falar, mas, ou até é possível acontecer até regularmente, né? Pelas formas que se comunica, né? Tem condomínios que tem todas as faixas etárias, aí tem a pessoa que gosta de TikTok, Google, WhatsApp e assim por diante. Costumamos comunicar de várias maneiras, mas, por exemplo, comunicamos só via mural, impresso lá no mural. Pode ser que algumas pessoas que gostam do WhatsApp não tenham sido comunicadas, então assim, eles não vão se sentir família, né, e o condomínio é se sentir dentro de uma comunidade, numa família. Acho que é bem interessante o que tu está trazendo aí, da gente buscar entender a cultura daquele condomínio, né? Entender as faixas etárias, e não necessariamente por quando a faixa etária gosta de uma coisa, gosta de outra, as pessoas todas vão evoluindo, o idoso, o jovem, a criança e assim por diante, mas entender o que está de fato entregando, né? Sim. Daqui a pouco tem uma das ferramentas que entrega para todo mundo, beleza, faz só uma. Sim. Tem que ser 3, 4, faz as 3, 4, tem que informar de alguma forma, né? Exatamente. E o que está em alta também, né, Luciano, é a inteligência artificial, né? Então, até quando tu falou ali um pouco que a gente, com tanta tecnologia, a gente está comunicando cada vez pior, não, mas não está comunicando tão bem, talvez, como era anteriormente, sem tanta ajuda, né? Aí tem o chat GPT, que todo mundo está tirando todos os proveitos possíveis, né? Só dizer ali, eu quero um comunicado, quero assim, já vem ali bonitinho.
Mas mesmo assim, tu tem que saber pedir, né? O ChatGPT, se tu pedir errado, vai vir uma informação errada. Sim. Então, tu tem que saber se comunicar até com a tecnologia, né? Com certeza. E aí, nessa parte de inteligência artificial, o que tu tá vendo acontecendo, o que tu acha que pode nos ajudar aí nos condomínios? Legal, bacana, Marcelo. Eu tenho um amigo, ele trabalha numa agência de publicidade e ele tá montando um projeto onde ele vai montar uma agência dentro da inteligência artificial do próprio ChatGPT, da versão mais premium, que é paga, enfim, tudo mais, onde ele vai escrever prompts de comando lá dentro e ele vai montar uma agência dentro da inteligência artificial. Por exemplo, ele precisa planejar uma campanha de Dia das Mães agora. Vamos planejar uma campanha de Dia das Mães pro condomínio XPTO. Beleza, ele vai pedir pro ChatGPT por meio de um comando a estratégia da campanha. Monte para mim uma estratégia de campanha de Dia das Mães. Ele vai dizer, faça o evento tal, de tal forma, com tais atrações, divulgue em tais canais, faça tais materiais e tal e tal. Beleza, depois ele vai lá pro designer. Designer, monte para mim tais e tais peças, como é que você faria? Ele vai descrever como ele tem que ser, ele vai colocar isso numa outra inteligência artificial que faz as imagens, essas imagens serão feitas. Depois, dentro dessa inteligência artificial, ele vai criar uma persona lá de um redator. Redator, redija para mim X legendas de posts dessas artes aqui do Dia das Mães. Ele vai lá e tal, e tal, e tal, e tal. Beleza, depois ele volta pro social media. Social media, programe para mim, tu entende? Então, quer dizer, quase que um monólogo ali, por meio da inteligência artificial, onde ele vai usar a ferramenta ao seu favor, para utilizar dela para contribuir com o sucesso da organização. E a gente tem aí várias ferramentas, né, Marcelo? Tem ferramentas hoje em dia que já fazem, por exemplo, o vídeo aqui dessa nossa conversa, ferramentas que se você jogar o vídeo lá dentro, ele vai criar já os cortes para você fazer stories, para você fazer YouTube Shorts. Eu tenho a história de um colega que chegou numa reunião de diretoria e falou assim, poxa, eu esqueci de fazer a apresentação para nossa reunião hoje de resultado. Poxa, como assim, fulano, tu não fez a apresentação? Não, peraí, eu vou abrir aqui um software, já vou resolver isso. Ele entrou no Gamma, que é uma ferramenta que faz apresentação, jogou lá o prompt de comando dele, ele obviamente já tinha ensaiado em casa, e aí em alguns segundos a apresentação milagrosamente ficou pronta ali para ele poder fazer a apresentação dele, entende? A gente utilizou na terça-feira lá na empresa, nós estávamos fechando o post do Dia do Trabalhador. E aí tinha uma foto que a gente gosta muito lá, que nós utilizamos na rede social para fazer a homenagem aos nossos trabalhadores. Só que tinha uma coisa lá na foto que não agradava. E estava difícil de tirar. Pessoal, então isso que é legal de trabalhar em equipe, né? Pessoal, vamos se ajudar, vamos ver se alguém descobre e tal e tal. Foi todo mundo daí estudar e pesquisar e tal. E encontramos uma ferramenta que aí, jogando a foto lá dentro e dando o prompt de comando, ele removeu aquilo que a gente precisava remover da imagem para poder utilizar para nossa ação. Então, eu digo assim que o universo são infinitas possibilidades hoje, mas que, claro, a gente precisa olhar para isso tudo e tirar proveito, sabe, Marcelo? Eu digo que, assim como passou a Revolução Industrial e agora veio a era da internet depois, agora nós estamos na era da inteligência artificial e tudo mais, são fases, são revoluções que a humanidade ela vai passando e vai aprendendo a se readaptar. Então, é um novo momento da humanidade, nossos filhos não saberão mais trabalhar sem isso, nós também, obviamente, não, mas a gente precisa se adaptar a isso e olhar e dizer, opa, agora é uma oportunidade para eu não precisar mais ficar investindo a minha energia 2 horas aqui em tal coisa, se a ferramenta pode me ajudar e aí eu consigo investir a minha inteligência para coisas que vão agregar mais valor na operação. Perfeito. Entende? É nessa linha que eu imagino, né? Eu não sou contrário nem um pouco às novas tecnologias, porque eu imagino isso que tu está falando, destinar o nosso tempo para o que de fato precisa botar a cabeça para funcionar. Se a tecnologia está ali e vai me entregar um comunicado de maneira muito simples e fácil e eficaz, eu vou só brifar, tem que saber brifar, tem que ser inteligente o suficiente para brifar isso para a ferramenta, né? Mas, contrário de muita gente que fica preocupado com isso não deveria nos preocupar, isso deveria nos deixar em paz com relação à tecnologia, porque ela de fato vem só para nos ajudar e para fazer sobrar tempo a gente pensar em novas situações, em novos negócios, inclusive, né? Com certeza. E quando a gente fala ali de comunicação,
eu vou dizer assim, o síndico, e eu sou síndico, né? Acho que tu sabe que eu sou síndico também, né? Sim. Sou síndico de alguns condomínios. O síndico é um líder dentro do universo condominial, dentro daquele condomínio. É um síndico morador, ele cuida de um condomínio, ele é a pessoa que está liderando aquele condomínio em todos os aspectos, né? Relacionado a regimento, aos comunicados, a fazer o preventivo, cuidar da manutenção, enfim, sobre todos os aspectos, o síndico tem a gestão sobre um condomínio. E nesse sentido, Luciano, como que a comunicação pode nos ajudar a ter uma liderança talvez mais leve? Isso muda muito de condomínio para condomínio também, né? O perfil de liderança e de comunicação pode mudar muito quando um condomínio... É difícil ter um condomínio que ele todo tem o mesmo perfil. A maioria tem o mesmo perfil. Isso, com o passar do tempo, as pessoas... O prédio nasce por conta de uma persona que foi construída, né? Então, quando vão prospectar, a imobiliária, vão prospectar, vão buscar perfis semelhantes. Mas na grande maioria, beleza, mas vai ter uma exceção lá no meio. E essa comunicação, para ser efetiva e trazer, de fato, a liderança do síndico lá dentro, o que tu traria para nós aí eu vou chamar de dica, eu gosto de dica, porque encurta muito o caminho, né? Pode trazer 2 ou 3 dicas, pode até trazer, de repente, informação de algum conteúdo que tu ache bem bacana pra gente ler, mas o que tu sugere pra gente em relação a ser um líder que tem uma comunicação eficaz lá na ponta? Legal. Bom, eu gosto muito de uma frase, né, Marcelo? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Né? Então, acredito também muito no formato da liderança servidora, certo? Então, se o líder ele vai se comunicar, ele não pode titubear, sabe? E vamos fazer o paralelo aqui com o mundo corporativo, que é mais a minha realidade, mas entendendo o contexto do mercado condominial. Eu entendo que assim como no mundo corporativo, nas empresas, lá no condomínio tu vai ter vários liderados e cada liderado vai interpretar uma mensagem de um jeito. Então ali são pessoas diferentes que tu precisa primeiro entendê-los e se conectar com eles para entender o que é valor para aquela pessoa. Para daí sim tu conseguir contribuir positivamente com a vida dele. Porque essa é uma das minhas outras crenças. A gente está aqui para impactar positivamente o mundo, para fazer o bem. Então, poxa, ninguém, pelo menos é o que eu acredito, ninguém intencionalmente faz o mal na jornada ou nos lugares ou nas atribuições que a pessoa tem durante o dia. A gente pode até errar, mas a gente erra com a melhor das intenções. Então, poxa, deixa eu entender com quem que eu estou me comunicando, o que é valor para essa pessoa, para daí sim eu conseguir me conectar e de uma certa maneira construir nela, enfim, a autoridade que eu preciso enquanto líder. Né? Eu só vou conseguir construir essa autoridade, esse pertencimento, se aquela pessoa olhar para mim e dizer assim, poxa, realmente eu posso confiar. Né? Eu posso confiar, eu posso acreditar na palavra que o meu líder ou o meu síndico está me dizendo. Então aqui acho que vem uma outra dica. Você precisa ser confiável. Então, cara, se você falou que você vai fazer, você tem que fazer. Se você falou que vai resolver, você tem que resolver, né? A comunicação, ela tem muita questão do crédito, né? Então, poxa, a pessoa ela pode até te dar um voto de confiança, mas se você quebrá-lo, é difícil pra gente, dentro do aspecto da comunicação, você reconstruir isso na cabeça de um consumidor, de um usuário, ou de um liderado, de uma pessoa que mora no condomínio que você lidera, né? E vamos fazer o paralelo com as marcas. Se uma marca que você gosta te decepciona, você dificilmente vai voltar a acreditar nela. Você sempre vai ficar, putz, confio, mas eu confio desconfiando. Então, o líder ele não pode se dar ao luxo, o síndico ele não pode se dar ao luxo de conduzir as ações, os trabalhos que ele vai fazer lá e, de repente, intencionalmente dizer algo e depois não cumprir. Sabe? Então eu acredito que as coisas elas precisam ficar muito, muito claras, muito, muito ditas e especificadas. Vou te dar um exemplo bem prático, assim, na gestão anterior à minha, tinha algumas práticas na execução da gestão do time, né? Algumas coisas diferentes, assim, sei lá, eu vou te dar um exemplo prático que aconteceu comigo. Eu vou trabalhar 4 horas no sábado, mas eu posso folgar 8 durante a semana. E aí o time veio com esse questionamento para mim. Mas
era assim. E por que era assim? Não, era assim porque a gestão anterior entendia assim. Eu entendo que se nós trabalhamos num regime que é, sei lá, banco de horas, se você trabalhou 4, é uma pela outra, é 4 por 4. Então, né, eu sou regido pelo que a legislação me recomenda, pelo que a política da empresa me recomenda. Então, o que tá feito. Agora eu estou aqui e é assim que a gente vai conduzir. Ah, não, tudo bem. Então, veja só, transparência, ser claro. Às vezes, comunicar algo que a pessoa não vai gostar de ouvir naquele momento, mas eu prefiro muito melhor uma verdade bem explicada, bem dita, bem contextualizada, do que uma inverdade, onde depois eu vou me complicar para honrar com aquela minha palavra, entende? Então eu prefiro 1000 vezes. Às vezes, dividir uma informação, comunicar uma notícia, um projeto, uma decisão que vai desagradar por um momento, mas depois eu posso colocar meu travesseiro tranquilo na cama para dormir e dizer, poxa, eu agi com a verdade, eu agi conforme uma política, um regulamento, uma norma que me rege e que me orienta para o caminho correto, para o caminho eficaz e eficiente. Perfeito. Exatamente nessa linha, hoje aconteceu uma situação comigo, como síndico. Tive que comunicar a respeito de uma situação de zeladoria lá, enfim, que essa pessoa não poderia fazer um dos serviços que essa pessoa faz há anos no condomínio. Há anos. Eu assumi esse condomínio esse mês. E claro que a informação bate ruim, assim, porque as pessoas ficam mal acostumadas com as coisas boas que eventualmente estão fazendo, só que nem sempre o que é bom é legal. Isso aí. Né? Então, deu um barulho, assim, quando eu comuniquei, não, o fulano e tal não pode fazer isso, ponto. Vamos procurar identificar outras frentes aí para sanar essa situação, mas esse zelador não pode fazer isso. Então deu tumulto que as pessoas estavam mal acostumadas, né? E nós, como síndicos, nós não deveríamos e não devemos ter medo de comunicar o que é o certo. Isso aí. É legal, é certo, é dessa forma que nós vamos fazer. Se isso desagradar uma meia dúzia, paciência. E assim, desagrada no começo. Desagrada no começo, depois de um dia, 2 dias, ele tá fazendo certo. Sim. Tá fazendo certo. Isso acontece recorrentemente, né? E uma coisa só, Marcelo, complementando, que eu acredito muito, eu não acredito em liderança ou condução de algum projeto ou algum serviço sem rituais. Então, por exemplo, eu acredito que num condomínio devem existir, obviamente, as reuniões condominiais, enfim, os rituais com as pessoas, o que tem que acontecer, o repasse das informações. Então, assim como na vida corporativa, onde eu acredito muito que os rituais, eles devem acontecer, as lideranças devem se reunir com seus liderados, da mesma forma, um síndico, ele também precisa cuidar com seus rituais, de que maneira que ele está criando aí algumas agendas fixas com seus liderados para repassar informações, porque tu concorda que às vezes eu vou repassar uma informação num grupo de WhatsApp, eu posso estar escrevendo na boa, mas se a pessoa não está num dia legal, ela vai ler aquilo meio já com desgosto. Sim. E quando a gente está numa reunião, quando a gente está cara a cara, a gente consegue passar a nossa verdade, o nosso sentimento sobre aquilo e mostrar para a pessoa que tá tudo bem. Eu só tô querendo o bem de todo mundo ali, tá todo mundo no mesmo barco, né? Exatamente. Eu tive que dar uma contra-resposta, né? Porque algumas pessoas até em relação a essa situação me retornam, mas sempre foi assim, aquele negócio que sempre foi assim, né? E o comentário foi esse, eu dei uma arredondada nessa informação. A informação foi boa, no meu ponto de vista, né? Mas é como você falou, a pessoa que está recebendo pode estar num dia ruim. E as pessoas que me retornaram de forma negativa, e aí eu fiz mais um complemento. Olha, a gente está fazendo isso aqui para melhorar, certamente você vai perceber melhora nos próximos dias, e estamos fazendo isso para que essa pessoa faça essa outra função que está precisando nesse condomínio. Então trouxe benefícios de uma notícia que naquele momento é ruim, mas a gente vai construir alguma coisa bacana nesse sentido também. Legal. Ô Luciano, eu não posso deixar de aproveitar, nós como síndicos, você como marqueteiro e todo o pessoal que está nos assistindo, e em várias situações preciso se apresentar. Se apresentar, montar uma apresentação num famoso PowerPoint ou algumas ferramentas que tu pode nos indicar, e
e estruturar isso de alguma forma, né? É bem comum o síndico ter que apresentar em várias situações. Uma delas em assembleias, tem assembleia geral ordinária, todo ano acontece, eleição de síndico, prestação de contas, e o que eu vejo, né, nessas reuniões? Que ou o síndico se prepara bem para fazer uma reunião saudável, prática, e se possível até rápida, ou vai ser uma reunião desgastante, demorada, e que vai chegar no final e não vai ter informado nada. Só vai dar tumulto no final. Pode acontecer isso. Então, essa é uma das situações, né? As assembleias extraordinárias, ordinárias, bem como se apresentando como síndico, para assumir algum condomínio. Eu vou lá me apresentar, vai ter 2, 3, 4 síndicos se apresentando. Como que nós, síndicos, poderíamos se destacar diante de outros na parte de comunicação? É um PowerPoint, é um Canvas, não se usa mais nada, vai no tete-a-tete, fala o que tu tem que falar. Puderes trazer alguma informação relacionada a isso para nós, é bem bacana também, Luciano. Legal, Marcelo, vamos lá. Bom, quando um síndico vai se apresentar num condomínio, vamos imaginar o paralelo de uma entrevista de emprego, né? Então, exatamente. Você não vai de qualquer jeito numa entrevista de emprego. Então você vai fazer o cabelo, você vai fazer a barba, você vai, no caso dos homens, né? Você vai, ou das mulheres, enfim, vai fazer o cabelo, vai olhar para as unhas e tudo mais, vai olhar para a roupa, vai estar bem apresentável. E uma coisa que é triste, mas é verdade, o ser humano, quando ele não te conhece, ele, em poucos segundos, ele olha para você e ele faz um preconceito de você. Se você é bom ou ruim, se você é legal ou chato, se você é sincero ou não, com base no que ele vai ver de você, né? A forma como você se arrumou, a forma como você se vestiu. Não é uma informação assim, que bacana, mas é uma informação que é verdadeira e comprovada cientificamente. Então, vou te dar um exemplo bem prático, assim. Eu sou professor e eu gosto do que eu faço e sou bom no que eu faço. Né, graças a Deus os meus alunos não reclamam, né, na sua maioria gostam, me procuram depois, acabo fazendo amizade com os meus alunos e tudo mais. Mas assim, por mais que eu saiba que eu seja bom naquilo, né, que eu domino o conteúdo, que eu me preparei para estar ali, eu não posso me apresentar de qualquer jeito. Eu não posso estar ali como eu vou no mercado domingo de manhã, de camiseta, bermuda e chinelo, por exemplo. Eu preciso, de uma certa maneira, num primeiro encontro onde as pessoas não me conhecem ainda, me apresentar de uma maneira que as pessoas olhem para mim e digam, poxa, o meu professor realmente entende do conteúdo, entende? Porque essa pré-impressão, essa primeira impressão, ela é importante, porque aí eu não preciso ter um esforço extra depois para provar que eu sou bom e que eu conheço tudo aquilo que eu tô falando na sequência. Porque aí eu já desarmei a primeira trava que nós temos quimicamente e fisiologicamente programadas no nosso cérebro, que é olhar para alguém e tomar um preconceito, um julgamento de alguém em poucos segundos. Então, se eu vencer essa barreira, a mensagem que eu vou entregar para essa pessoa, ela consegue ser entregue de uma maneira mais leve, mais direta, mais eficiente e eficaz. Certo? Então eu recomendo fortemente que, se você vai a uma apresentação com mais síndicos, você se prepare como se estivesse indo para uma entrevista de emprego. Então invista em você, né? Tome um banho gostoso, tenha uma noite de sono gostosa na noite anterior, toma um café da manhã gostoso que te energize, faça as tuas orações, os teus rituais, enfim, cada pessoa tem o seu, indiferente do seu credo, etc. Vá ouvindo uma música legal que te energize, sabe? Esteja presente naquele momento. Nós estamos aqui conversando, mas eu me preparei para estar aqui, né? A gente trocou uma figurinha sobre o que nós falaríamos, eu estudei, pesquisei, fui ler alguma coisa sobre, pensar, poxa, o que é legal compartilhar com o Marcelo e com a audiência dele. Então, se prepare para esse momento. Esse momento, ele é importante para você, né? E quando você vai para uma assembleia, da mesma maneira. Por exemplo, agora, no final de maio, eu vou lecionar numa instituição aqui de Joinville, que eu gosto muito, enfim, e é uma disciplina que eu adoro, que se chama Qualidade de Vida no Trabalho. É uma disciplina para pós-graduação. Poxa, é um conhecimento que eu gosto, embora eu não atue em recursos humanos ou alguma área nesse sentido, mas eu entendo que o papel do líder, ele também atua fortemente na qualidade de vida do trabalho da sua equipe, né? E contribui positivamente com a organização. Então, poxa,
eu vou me preparar para isso, eu já estou me preparando, lendo, vendo o que tem de atualização, o que tem de novidade para eu compartilhar com os meus alunos, pensar em alguma coisa prática, já pedir para a universidade um raio-x da turma, poxa, quem são as pessoas, são formadas no quê, trabalham aonde, para eu olhar para minha audiência e fazer aquilo que a gente conversou lá no começo da nossa conversa aqui, que é tentar me conectar com as pessoas e entender o que vai ser valor para elas. Né? Então, obviamente, lá na nossa primeira aula a gente vai se conhecer e tal, mas eu preciso estudar o meu público antes. Então, poxa, você vai para uma assembleia, estude o seu público, quem vai estar ali para te ouvir? O que você quer dizer para elas? Qual que é a tua intenção? Então, para tudo na nossa vida, né, Marcelo? Eu olho assim para minha rotina e penso, qual que é a minha intenção fazendo isso? Né? O que eu ganho com isso? Vou fazer desta forma, vou pelo caminho A ou pelo caminho B? Né? Então, poxa, se planeje. No mestrado a gente tinha um negócio que a gente chama, uma técnica que a gente chama de fichamento. Ou seja, antes de eu dar uma cara bonita para o meu conteúdo, seja um PowerPoint, seja um Canva, se você vai pagar talvez uma agência ou um designer para fazer nas ferramentas gráficas e tudo mais, eu acredito que assim, a forma como você vai entregar essa mensagem, ela é um detalhe que vem depois da tua preparação. Então, o fichamento, na época do mestrado, eu faço isso até hoje, para qualquer reunião que eu vou fazer e tal. Eu pesquiso todas as fontes possíveis e imagináveis, coloco num documento de Word ou no caderno mesmo, vou anotando as coisas que estão ali, que são relevantes para mim. Com base nisso, eu faço como se fosse uma curadoria do conteúdo para conectar os pontos que eu quero falar. Para daí sim, depois que eu montar a minha estratégia, daí eu vou para uma ferramenta gráfica, um PowerPoint, um Canva e monto meu conteúdo. Aí tu monta uma linha de pensamento. Então é bacana, assim, num primeiro slide, depois da tua apresentação, colocar um índice, né? O adulto, ele gosta muito de olhar para uma reunião, uma situação e pensar, poxa, deixa eu ver aonde que nós estamos, para onde nós vamos e como isso acaba. Então é legal tu mostrar um índice e dizer, olha pessoal, hoje nós vamos falar aqui sobre a situação financeira do condomínio, depois a gente vai mostrar aqui o extrato das contas que foram pagas e tudo mais, e vamos falar sobre novos projetos, e aí no final a gente vai abrir para perguntas e discussão, tudo bem? Ah, tudo bem, então vamos lá para o primeiro ponto. Perfeito. Então, isso é legal porque cria uma linha de pensamento na pessoa que está te ouvindo e ela fica tranquila, diminui o nível de ansiedade que a pessoa vai ter com aquele momento, entendeu? Exatamente. A comunicação, nesse sentido, gostei bastante do paralelo de entrevista de emprego, né? Entrevista para um novo trabalho, porque quando o síndico vai se apresentar num novo condomínio, se ofertando lá para aquele condomínio, para possivelmente assumir o condomínio, é uma entrevista de emprego, só diferente de uma entrevista normal, assim, vai ter um público maior. Então, talvez o preparo tem que ser tão bom ou maior, porque tu vai estar com uma plateia. Então, a pessoa vai ter que ter a habilidade de lidar lá com 10 pessoas, 20, 50, 100, depende do tamanho do condomínio, e tu, de fato, está numa apresentação de um novo trabalho, um novo emprego, né? Sim. Então, acho bastante importante e enxergo como você, é uma somatória de muita coisa, né? Eu acho que sim, a pessoa tem que estar bem vestida, tem que estar preparado com o conteúdo que ele vai trazer para aquela noite, se for uma reunião para ele se ofertar ou para apresentar algum resultado. Então, acredito de fato que a somatória disso tudo pode vir com um belo de um resultado, né? E tu tá disputando com outros, né? Tudo na vida tem 2, 3 pessoas buscando as mesmas coisas, né? Então tu tem que se preparar para isso. E quando a gente fala sobre atendimento ao cliente, e para nós síndicos o cliente é o nosso condômino, né? Então, extremamente importante a gente dar um atendimento adequado para ele, né? Adequado em todos os sentidos, né? Eu gosto muito de falar de experiências, né? Nem sempre a gente consegue emplacar tudo que a gente pensa, né? Mas o primeiro passo é pensar, sonhar em fazer algumas coisas nesse sentido e também ir buscando isso, né? Não só pensar, né? E dando passo a passo, né? Então, a experiência dentro do condomínio deveria ser muito mais positiva do que é um condomínio que tu está entrando. Se tu está entrando é porque teve algum motivo para te colocar lá. Ou porque algum síndico não atendeu às expectativas daquele público, ou aquele público não atendeu às expectativas do síndico também, né? Temos síndicos que entendem que tem que sair do condomínio e tá tudo certo, as
As duas vias podem estar certas aí, mas eu acredito muito que a gente pode levar uma experiência positiva para os condomínios, tratando eles como cliente. Isso é muito mais comum na indústria, né? Todo mundo pensa, vou criar uma experiência, vai prospectar alguma coisa ali, prospectar lá. E para o condomínio, acho que pouca gente pensa nesse sentido, né? Por conta desse ramo estar se profissionalizando há não tanto tempo, né? Aqui em Joinville, talvez uns 10 anos para cá, 15 anos para cá, tem síndicos profissionais e isso vem somando agora. Em outras regiões, São Paulo, Rio, já com um pouco mais de tempo. Mas mesmo onde tem muito tempo, as pessoas quando a gente fala em profissionalizar, se olha muito no aspecto de ter mais condomínios, quantidade de condomínios. Eu acho que a gente tem que profissionalizar trazendo boas experiências aos condôminos, aos fornecedores, não é tratar os caras com grosseria, ele está fornecendo para mim, vou tocar-lhe o pau nesse negócio. Não, calma, tem que criar experiências para todos, né? E no teu ramo, certamente, isso é muito forte, né? O que vocês costumam utilizar, quais experiências que vocês trazem para os clientes, o que a gente pode conciliar com o nosso e trazer para o nosso segmento também, Luciano? Legal, bacana, Marcelo. Esse tema, ele está em construção lá na ANAG. A gente está fazendo um estudo bem bacana, interno, com diversas áreas, para entender quais são as interfaces do cliente conosco, quais são os pontos de contato dele, para daí sim a gente trazer a melhoria para aqueles pontos que a gente precisa atuar. Mas nós já fizemos algumas coisas bem interessantes do ponto de vista de comunicação. Então, por exemplo, quando um inquilino ou um proprietário fecha conosco, o momento do fechamento ele é muito celebrativo, né? É um momento bom, um momento feliz e tudo mais. E às vezes a pessoa esquece de coisas que ela precisa, o bônus e o ônus daquela relação. E aí, essa era uma dor do departamento comercial, por exemplo. A gente fala as coisas, mas depois o cliente acaba esquecendo. Então, do ponto de vista de comunicação, a gente pensou numa jornada desse começo. Então, poxa, fizemos lá um envelope bacana, como se fosse um presente mesmo, para a pessoa receber os documentos ou as chaves daquele momento. Fizemos uma página com alguns highlights de tudo que tem no contrato dele, mas que ele, em algum momento, ele esquece de ler aquilo, enfim. Mas alguns pontos que ele não pode deixar de ler e de estar ciente, um material bonito, bem diagramado e tudo mais, para que as pessoas possam ler e se sentir parte daquilo. Olha que legal, a gente recebeu vários feedbacks positivos, tá? Meu, que legal esse material, olha, tá tudo aquilo que eu preciso saber. Então, olhar para a jornada do usuário e mapear o que acontece nessa jornada, para daí sim pensar na experiência. Eu acho que não é o inverso, sabe? Eu vou criar um evento aqui, tá? Mas um evento para quê? Onde é que tu vai encaixar na jornada da pessoa? Olha primeiro para aquilo que como é que ela se relaciona com você, o que é importante ter nesses pontos de contato, para daí sim você pensar o que você vai entregar de valor para ela. Eu gosto de dizer assim, a gente precisa ser gostável para as pessoas. Claro que em alguns momentos o síndico ele vai precisar falar alguma coisa que não vai soar positivo naquele momento, mas ele vai ter que sempre agir com ética, com verdade, pensando no melhor para todos. Então, poxa, se ele está agindo da maneira correta, invariavelmente as pessoas vão gostar dele, porque vão olhar para ele como uma autoridade, como um líder tem que ser, né? Então, se eu consigo construir isso e me tornar gostável para as pessoas, tudo aquilo que vem depois fica mais fácil. Daí eu consigo me conectar, eu consigo entender o que é valor para aquela pessoa e aí sim projetar alguma coisa que de fato mude a vida dela. Né? Então a gente vê, por exemplo, coisas muito legais assim quando eu passei no Gunning Laboratório, né? O Gunning Laboratório, enfim, era um dos principais laboratórios da cidade, acabou sendo vendido para uma multinacional chamada DASA, mas o fundador, o Omar, ele ficava na porta do laboratório recebendo as pessoas todos os dias, né? Cumprimentando, pegando pela mão, conduzindo no atendimento, fazendo aquele papel das boas-vindas mesmo, assim, entendendo o que a pessoa precisava, porque cá entre nós, Marcelo, ninguém acorda num belo dia e diz, meu Deus, que vontade de ir lá fazer um exame de sangue, né? Então, já é um momento sensível para a pessoa. Então, a gente tentava, naquela época, fazer com que aquele momento sensível, ele, de uma certa forma, fosse positivo também para elas.
Então a gente cuidava com essa jornada, entendia que o momento antes da coleta era sensível, então, poxa, vou entregar uma revista, vou entregar talvez uma boa Wi-Fi para a pessoa poder se distrair naquele momento, depois ter um bom café para ela poder dar uma respirada depois do exame para voltar para a rotina dela. Então, veja, talvez isso, se eu aplicar aí para a minha jornada do ramo imobiliário hoje, talvez isso não seja valor para o meu inquilino ou para o meu proprietário, né? Eu preciso, então, olhar para a jornada dessa pessoa, entender o que é valor para ela e aí sim poder entregar experiências positivas. Legal. O Omar Gani é uma grande referência, né, no atendimento com excelência, coisa e tal. Já participei de algumas palestras com ele, é bem, bem bacana. Mas é muito interessante que tu trouxe, Luciano, de não olhar só para a cereja do bolo, né, olhar para a massa como um todo, né, para a jornada, vamos dizer assim, porque isso vai mudar de segmento para segmento, né, eu nem sei te pontuar exatamente agora aqui qual seria a jornada dentro do condomínio, entre o síndico e o próprio condômino, né? Porque esses aspectos mudam muito de um condomínio para o outro. E eu estou falando assim no aspecto de já estar trabalhando dentro de um condomínio. Qual é a jornada desse condomínio? Onde que a gente vai impactar ele com uma boa experiência? Bom, passa por várias coisas, mas o que mais tem peso? Né? Onde que eu vou investir mais? Porque dentro do condomínio tem a piscina que tem que estar bonitinha, aquecidinha lá. Um dia de frio como hoje, ele entra na piscina e tá tudo certo. Para um tem valor. Para o outro, a piscina, ele nunca foi na piscina. Eu, no meu prédio, estou há 13 anos, nunca fui na piscina do prédio. Para mim não tem valor nenhum. Né? Então, assim, entender onde tem valor, qual é o maior volume de pessoas, né, que vão se interessar por alguns aspectos dentro dessa jornada, dentro de um condomínio, e a jornada, estou falando de uma forma muito, muito simplista até, né? A jornada pode ser ainda mais no emocional, mais nas pessoas, que eu acho que ainda tem mais valor, né? No sentido de um bom atendimento, aí passa por várias situações interessantes. Mas uma coisa legal assim, Marcelo, claro que tem o tamanho dos condomínios também, né? Uma coisa é tu fazer isso, sei lá, para um condomínio de 25 ou 50 apartamentos, outra coisa é você olhar para um condomínio maior. Mas tem algumas coisas que conectam com as pessoas que são legais, assim, por exemplo, eu mapear data de aniversário das pessoas, né? Eu mapear qual a profissão daquela pessoa, de repente se ele tem filhos ou não, morando ali com ele, porque daí eu começo a criar algumas coisas para me conectar. Por exemplo, o aniversário. Pô, aniversário é importante. A profissão é legal? A profissão é legal. Semana que vem tem o dia do profissional de marketing, dia 8, né? Poxa, eu tenho vários colegas que são profissionais da área. Então, de repente, mandar uma mensagem para essa pessoa, entende? Então, encontrar maneiras de eu me conectar com aquilo que também tem um valor sentimental para ela. Poxa, de repente eu vou mapear que no meu condomínio tem, sei lá, 100 crianças. Poxa, será que não dá para em outubro a gente pensar em uma festa para crianças, já que tem tanta criança aqui nesse condomínio? Entende? Poxa, eu mapeio que tem, sei lá, tem 200 mulheres. Poxa, será que a gente não pode criar uma noite do Spa da Mulher no mês de março, por exemplo, que é o mês da mulher, daí chama aquelas quick messages, sabe? Faz uma massagenzinha ali para elas, chama, e aí são infinitas possibilidades, tá? Tem escolas, instituições que fazem parcerias com os lugares para fazer isso. Então, às vezes, sei lá, vai oferecer corte de cabelo ou maquiagem, às vezes é alguém de um curso de estética que precisa fazer aquilo porque é uma ação social que tem que estar vinculada ao curso. Então, são coisas que às vezes nem vai gerar custo para ti. Poxa, é o aniversário do cara, às vezes é uma mensagem no WhatsApp dele. Bom dia, seu João, passando aqui para te desejar um feliz aniversário, tudo de bom e tal, sabe? Então, eu vejo que assim, a gente não precisa romantizar as ações para eu olhar para a jornada do usuário. Eu posso olhar para aquilo de uma maneira simples e muitas vezes sem custo, vai ter o custo da minha energia e do meu tempo enquanto profissional, poder entregar algo de valor para aquele usuário. E isso traz muito valor, né, para a gestão, né? Imagina, isso é incomum, né? Alguns poucos síndicos, né, têm essa prática de repente de efetivar uma festa no Dia das Crianças, mas isso, como você está falando, algumas vezes é simples de fazer e vai agregar muito, e isso de fato vai ser uma boa experiência. Sim. Né? Se a pessoa fizer com carinho, com propósito genuíno, né, a questão de trabalhar de forma genuína nas coisas também é extremamente importante. Luciano, estamos chegando ao final, já passou aí
praticamente 50 minutinhos, foi bem rápido, bem legal, aprendi bastante contigo, muito grato aí pela tua presença, quero deixar minha super gratidão a você, a sua empresa também, destacar aqui a ANAG que disponibilizou aí uma mão de obra bacana aqui para estar conosco, né? Fica aberto aí para os seus colegas, para você participar conosco novamente. Muito obrigado, tá, Luciano? Imagina, Marcelo, eu que te agradeço. Sempre uma honra, uma satisfação poder contribuir com você, com os seus projetos. Fiquei muito feliz de estar aqui hoje. Foi um papo muito gostoso. Também aprendi muito com você. Te agradeço. Tá? E quero colocar aqui tanto o meu tempo e a minha disponibilidade, como também da ANAG Imóveis, tá? Quando vocês precisarem. Estamos aqui, né? Estamos aí construindo algumas ações no decorrer desse ano, enfim, acreditamos muito no potencial de vocês e agradeço mais uma vez. Tá legal? Quando precisar, estamos às ordens. Foi uma honra estar aqui contigo. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, que é o Sicredi, a BB Garantia e Cobrança, temos os apoiadores a B Brasil, a ESA Motobombas e esse lanchinho que a gente nem encostou aqui ainda, Luciano, mas agora a gente vai desligar aqui e a gente vai comer bem aqui, é da chefe Cirlei Veiga, ela é super parceira do Rooftop Eusébio, é uma chefe renomada na nossa região e ela disponibilizou esse banquete aqui para nós que nós vamos usufruir a partir de agora. Realmente tá bom? Tá lindo. Muito obrigado. Valeu, um abraço.